Bom dia! Está começando mais um programa a propósito. Eu sou a Angel Reis e eu quero que você esteja aqui conosco, nos acompanhando nos próximos instantes. O nosso programa é rapidinho, meia hora, mas é o tempo suficiente para Deus abençoar a sua vida, para que você possa, sim, se alegrar com um tempo chamado hoje. O que você tem passado? Você tem tido muitos motivos para chorar, muitos motivos para se entristecer? Pois eu quero te dizer que hoje Deus vai te mostrar o que Ele está fazendo. Pare de olhar para aquilo que o inimigo faz na sua vida, que te entristece, que te angustia, e comece a olhar para aquilo que Deus está fazendo, para que você possa ter uma alegria verdadeira. Eu quero abençoar o seu domingo, abençoar essa nova semana que se inicia com uma palavra para trazer conforto para o seu coração. Que você esteja de coração aberto para receber o amor que Deus vai manifestar nesta manhã sobre a sua vida. Amém? Vamos agora para o quadro Quero Saber, que é um momento que nós falamos dos assuntos mais simples, mas que muitas vezes a gente esquece de considerar como importante na nossa vida. Hoje o tema é que você tenha sempre o Senhor Jesus como seu melhor amigo. Eu quero ler um versículo que nos instrui a viver dessa maneira. Está escrito lá no livro de João 15:15, que diz: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilho com vocês. Esse versículo foi Jesus que falou quando ele estava aqui na terra. E ele está dizendo para nós que ele não quer que a gente seja apenas servo, ele quer que a gente também seja amigo dele. Porque um amigo, ele sabe mais coisas do que um servo. Porque o servo, antigamente, ele era do rei. Hoje nós podemos falar que servo nos dias atuais é como se fosse um funcionário. Você se considera um funcionário de Deus? Não, né? Você é filho de Deus. Você é criação dele. Então você tem que agir como se Deus fosse o seu pai. Que você tenha liberdade de falar com Deus. Que você trate o Senhor como seu melhor amigo. Que você tenha, assim, coragem de contar aquilo que te entristece, aquilo que está te alegrando, aquilo que está deixando você para baixo. Porque é isso que Ele quer. Ele quer que você tenha confiança nele, para que Ele possa te abençoar. O nosso Deus, Ele é gentil, Ele é cavalheiro. E Ele só vai entrar na sua vida se você permitir, se você convidar Ele para isso. Por isso, convide o Senhor para ser o seu amigo. Convide Ele para estar com você em todo o tempo. Sabe, o que for que você estiver enfrentando, fale assim: Senhor, me ajude a lidar com tudo isso. Me ajude a reagir de acordo como o Senhor sabe que eu devo reagir. Ele quer que você conte as coisas que você tem vivido, porque Ele já sabe o que você vive, Ele vê tudo, mas Ele quer saber da sua vida, não por aquilo que Ele vê, mas por aquilo que você vai falar com Ele. É tão ruim a sensação quando a gente descobre da vida de alguém que a gente gosta pelos outros, não é mesmo? Por isso que a gente sempre quer que essa pessoa fale conosco. E Deus quer que você fale com Ele. Ele já sabe o que você tem enfrentado, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer saber da sua boca. Por quê? Porque isso mostra que você é amigo dEle, que você confia nele, que você realmente espera nele. Pode ter certeza que se você começar a viver desse jeito, Ele vai te abençoar. Agora, nós vamos para o quadro Quero Saber. Você que está assistindo a gente pela primeira vez hoje, o quadro Quero Saber é quando vocês nos enviam as suas perguntas e questionamentos. E nós respondemos aqui por meio da Bíblia. Você que tem alguma pergunta, alguma dúvida, quero responder também e eu estou esperando a sua dúvida. Hoje nós vamos responder duas. Uma diz assim: com quantos anos eu posso me batizar? E eu quero responder baseado na Bíblia. Eu me batizei aos meus 8, 9 anos aproximadamente. Algumas igrejas têm uma determinada idade para batizar, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Diz lá em Marcos 1,4, que apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, o batismo é arrependimento, ou seja, a ideia de batizar é quando você sente que você precisa
está mais ligado a Deus e você se arrepende daquilo que você todos os dias faz. Isso é uma decisão que você faz. Então, quando você decide isso no seu coração, na sua mente, você está apto a ser batizado. Por isso que nós não podemos dizer uma idade exata, porque a partir do momento que você tem uma mentalidade de arrependimento, o batismo é para isso, é para se arrepender e dizer, Senhor, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero sim estar ligado à tua graça, à tua misericórdia, ao teu amor. Por isso que nós dizemos que quando você decide isso, você tem que se posicionar na sua mente, no seu coração. Por isso que não determinamos uma idade, porque existem crianças que com 7, 8 anos já têm maturidade para decidir isso. Eu me decidi a essa idade. Eu até mesmo me batizei antes da idade que a minha igreja geralmente batiza, porque eu estava tão convicta que eu fui falar com o meu pastor para me batizar antes da minha idade chegar. Então eu quero te dizer que não existe idade. O que existe é uma decisão que você forma no seu coração. Agora nós vamos responder a segunda pergunta, que diz assim: como eu posso ministrar a palavra de Deus para as outras pessoas? Eu quero ler um verso que vai responder exatamente a sua pergunta, que está em Mateus 25, 23, que diz assim: muito bem, servo, quando você é fiel no pouco, eu irei confiar a você nas suas mãos para administrar o muito. Entre e participe da alegria do teu Senhor. Esse versículo está nos dizendo o quê? Que nós temos que ser fiel no pouco. Ou seja, use o pouco que você tem para ministrar a palavra de Deus. Ministre para um amigo, para um vizinho, para um conhecido, alguém quando você estiver andando de ônibus, comece a conversar com a pessoa que está do seu lado e falar das coisas de Deus. Eu tive uma experiência uma vez, quando eu ainda nem estava aqui apresentando o programa Propósito, quando o Ministério a Propósito nem havia nascido ainda, eu passei por isso, eu estava assim sedenta de ministrar a palavra de Deus e eu achava que eu não tinha oportunidades. E em uma das minhas viagens de Rondonópolis para Cuiabá de ônibus, eu sentei do lado de uma senhora e comecei a conversar com ela ali. E acredita que o nosso ônibus quebrou? E quando nós estávamos sentados ali no meio-fio esperando o novo ônibus chegar, eu comecei a ministrar sobre a vida dela. E perguntei se ela queria aceitar Jesus. E quando nós nos vimos, nós estávamos na beira da estrada, de mãos dadas, orando e ela entregando a vida dela para Jesus. Sabe por que eu contei esse testemunho? Para dizer para você que não existe limites para você ministrar a palavra de Deus. Não espere ter um microfone, não espere uma oportunidade que alguém te dê em alguma igreja ou em algum lugar que você acha importante ou que você tanto espera. Use aquilo que você tem, a sua boca, use o seu amor, use as suas atitudes e sim, faça a diferença com aquilo que você tem. E eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar. Quando você começar a usar o pouco que você tem, Ele vai colocar um muito nas suas mãos para você poder continuar fazendo a diferença para o reino dEle. O nosso programa está só na metade, agora é o nosso quadro Face a Face. Quando eu trago uma mensagem, uma história de reflexão para realmente te fortalecer na fé, para realmente te ensinar a lidar com os seus dias. Eu quero contar a história de um senhor que ele costumava ficar todas as tardes no centro da sua cidade, em uma pracinha que tinha ali. E num determinado dia, chegou um rapaz perguntando para ele como era a cidade que ele estava ali. Porque ele estava se mudando para aquela cidade e queria conhecer como eram as pessoas ali, como era aquele ambiente. Aquele senhor perguntou assim: como era a cidade que você morava? Como eram as pessoas da cidade anterior que você estava morando? O rapaz disse assim: as pessoas eram muito amáveis, muito queridas, nos recepcionavam muito bem, sempre atenciosas. Por isso que eu estou preocupado para saber se aqui eu vou encontrar o mesmo tipo de pessoas. O senhorzinho falou assim: fique tranquilo, porque é esse tipo de gente que você vai encontrar aqui. Eu tenho certeza que você não vai ter dificuldades de se relacionar aqui nessa cidade. E até então, havia um pipoqueiro do lado daquele senhor e vendo toda a conversa que ele estava tendo com aquele rapaz.
Aquele rapaz foi embora, passou um determinado tempo, chegou um outro moço e perguntou para o senhorzinho como eram as pessoas daquela cidade, porque ele também estava se mudando para a cidade. E aí, aquele senhor perguntou para aquele novo moço como eram as pessoas da cidade que ele morava. A mesma pergunta que ele havia feito para o outro rapaz. E aquele moço respondeu: olha, eu estou preocupado, porque na minha outra cidade as pessoas eram muito chatas, muito arrogantes, pessoas que não demonstravam amor, eram secas, sabe? Individualistas. E ele, por isso, estava querendo saber qual era o tipo de pessoas que ele ia encontrar nessa nova cidade. O senhorzinho disse assim para ele: pois bem, meu rapaz, fique bem preocupado, porque é esse tipo de gente que você vai encontrar aqui. Tenho certeza que vai ser o mesmo jeito, não vai mudar nada, porque o povo da cidade, para você, também vai ser desse jeitinho. E aquele moço foi embora e o pipoqueiro ficou questionando aquela situação. Ele, meio encucado, perguntou para aquele senhor: mas senhor, eu não entendi o que aconteceu aqui. Para um você disse que as pessoas eram boas, eram amáveis, e para o outro moço você acabou dizendo que as pessoas não eram receptivas, que não eram alegres, que não eram felizes. Não entendi. O que aconteceu aqui? E aquele senhor, muito sábio, respondeu: tudo depende de como a gente enxerga o nosso mundo. O primeiro rapaz, ele sempre vê as pessoas boas, as pessoas alegres e receptivas. E é claro que sempre vai ser assim as pessoas com ele. Já o segundo rapaz, ele costuma criticar muito as pessoas, vê apenas o lado negativo. Então, não vai mudar nada. Ele vai continuar vendo o lado negativo das pessoas aqui da nossa cidade. E aí aquele pipoqueiro ficou pensando em tudo aquilo e refletindo. E é sobre isso que eu quero fazer você refletir. Como você tem enxergado o seu mundo? Porque a maneira como você tem vivido, as coisas tristes que você tem visto, as coisas que tem te angustiado ou tem te alegrado, depende da maneira como você vê. Depende da maneira como seus olhos veem. Nós temos um versículo na Bíblia que diz exatamente sobre isso. Está lá em Mateus 6, 22, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que está em você são trevas, que trevas tremendas não serão. Esse versículo está nos ensinando o que nós aprendemos nessa história, nessa reflexão, que nós temos que olhar sempre as coisas com os olhos bons. Mesmo que nós tenhamos motivos para ver angústias, tenhamos motivos para ver tristeza, bagunça, confusão, se os teus olhos forem bons, olhar as coisas positivas, elas se tornarão positivas. Sabe? Que você possa mudar a sua perspectiva de vida. A maneira como você tem visto os teus problemas, como você tem visto as tuas dificuldades e começar a olhar o lado positivo. Procure encontrar motivos para se alegrar. Pare de procurar motivos de tristeza, pare de procurar coisas negativas e comece a olhar as coisas positivas, os cuidados de Deus, o lado bom de tudo isso. Tudo tem o seu lado bom. Tem uma historinha que é bem engraçada e que também nos ensina muito, de um rapaz que estava andando e aí ele tropeçou numa pedra. E ele disse: ufa, ainda bem que eu tropecei, mas não caí. E aí ele se levantou e continuou andando e caiu. E ele disse: ufa, ainda bem que eu caí e não me machuquei. E aí ele continuou andando e caiu de novo e se machucou. E ele disse: ufa, ainda bem que eu não me machuquei tanto. E aí ele sempre continuava vendo o lado positivo. E eu quero te ensinar a viver desse jeito. Comece a olhar o lado bom das coisas. Pare de ser uma pessoa crítica, uma pessoa rancorosa, angustiada, uma pessoa, sabe, de mal com a vida. É tão ruim quando a gente está do lado de pessoas que só reclamam, pessoas que só criticam, não é mesmo? E será que você não está sendo uma pessoa assim? Comece a repensar as suas atitudes, comece a repensar o jeito como você tem vivido. E eu tenho certeza que você vai, sim, ter mais pessoas ao teu lado e vai, com certeza, estar mais feliz e mais realizado. Você quer viver assim? Eu quero orar por você, para que você tenha sabedoria de viver dessa maneira. Por isso, feche os teus olhos e me deixe orar pela sua vida.
Senhor Jesus, eu não sei quem é essa pessoa que está nos assistindo agora, mas eu sei que o Senhor está preparando o coração desta pessoa para viver o teu novo, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Agora, Espírito Santo, capacita, dá domínio próprio, dá paciência, perseverança, para que sim, essa pessoa possa viver uma vida alegre, uma vida de alegria na tua presença. Assim eu oro, Pai, porque eu tenho certeza que o teu Espírito Santo irá instruir essa vida a partir do momento que ela permitir que o Senhor a guie. Assim eu oro em nome de Jesus. Agora, eu quero te convidar a fazer uma aliança com Deus e mudar. E a primeira atitude que você tem que tomar é de entregar a sua vida a Jesus. É de fazer uma aliança com Ele, de reconhecer que Ele é o seu Deus, que Ele é o teu Senhor. Se você quer fazer isso, repita aí na sua casa, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e eu quero ser, sim, família de Deus. Por isso, escreve meu nome no livro da vida e me faz ter o Teu Espírito Santo como meu melhor amigo, para que eu possa viver do jeito que o Senhor se agrada. Assim eu oro e peço para que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Sabe por que você fez essa oração? Para que você dê liberdade para Deus agir na sua vida e agir nos teus dias. Pode ter certeza que agora os céus estão abertos para te abençoar, porque você aceitou. O Senhor, Ele precisa que você aceite, que você realmente haja com um ato de fé, de crer que Ele pode te auxiliar nos teus dias. Por isso, agora procure uma igreja, um lugar que você se sinta bem, um lugar que você possa continuar crescendo e aprendendo das coisas de Deus, para que você possa ter dias completos, dias de realização, para que você glorifique o nome do Senhor por meio da sua vida. Amém? O programa Propósito já está acabando, mas eu quero dizer que semana que vem nós vamos estar aqui de novo, às 9 horas da manhã, na TV Cidade Record. Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau!